Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, estou aqui com a professora Fernanda. Bom dia, Fê! Bom dia, professora Janaína. Bom dia, turma. Vamos lá, a aula tá bem legal hoje. Olha só, a prof vai mediar o chat, então, professores, fiquem à vontade para colocar as suas considerações no chat. Mesmo que a prof e eu aqui a gente não leia a sua consideração, é importante que no chat nós vamos criar aqui um espaço de boas práticas, de debates, outros professores estarão vendo, então fiquem à vontade para as suas considerações. Queridos estudantes, mandem também as respostas e hoje nós vamos viajar na história. E olha só, sexto ano, nós vamos para um mundo muito antigo. Vocês se lembram que na aula anterior nós estávamos falando aí sobre algumas teorias da chegada do homem aqui nas Américas? Então, quero que vocês utilizem aí muito da sua atitude historiadora e vamos levantar aí algumas hipóteses, vamos viajar no tempo. O que vocês conhecem de mais antigo? Muitos vão dizer assim, olha, o que eu conheço de mais antigo são textos da Bíblia, alguns vão dizer, eu acho que são os povos egípcios. O que você conhece de mais antigo, assim, pensando rapidamente, assim... As inscrições, os desenhos das cavernas, porque eu sou professora de arte, né? Aí eu vou lembrar de desenho. Eu acho que é o que eu lembro de mais antigo. É aí que nós estamos. Mas eu vou te dizer, professora Fernanda, que nós vamos um pouquinho mais para trás, tá? Nós vamos então no Paleolítico. É um pouquinho antes das inscrições nas cavernas. Olha só, habilidade e objetivo da aula. Habilidade, identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Objetivo, identificar o processo de formação dos povos a partir do Paleolítico e Neolítico. E é isso mesmo, a gente começa a contar a história do homem aí a partir do momento que ele deixa algumas inscrições. E aí, para começar, eu preciso explicar esses dois conceitos para vocês. O que é nômade e o que é sedentário, está bem? Essas duas ideias, elas vão permear toda a nossa aula e as próximas também. Então, vamos lá, queridos. O que é um povo nômade? São povos que não fixam morada, mudam-se com frequência para encontrar melhores condições de caça e coleta. E sedentários, quem são esses povos sedentários? São povos que fixam moradas e que se dedicam à agricultura e à criação de gado. Então, tirem um print dessa tela. Eu até pedi para voltar porque essa tela é bem importante. Nômades, eles não fixam morada, eles estão sempre caminhando, eles estão sempre mudando e encontrando melhores condições de caça, coleta. Povos sedentários, esses não, eles já fixam morada, eles já criam aí gado, eles já se dedicam à agricultura. Então, esses dois termos precisa ficar bem explicadinho para vocês, sexto ano. E aí, o sexto ano fala assim às vezes, você tá falando um pouquinho rápido, então a gente vai combinar assim, sexto ano. Se a Pro estiver falando rápido, tá bom? Vocês podem mandar aqui no chat, avisa pra prof, avisa que eu tô falando rápido, que eu começo a falar um pouquinho mais devagar, que eu retorno. Está bem? Combinado, sexto ano. Então, prof, fica de olho. Se eles falarem assim, tá muito rápido, você pode me avisar que eu vou dar uma diminuída. Tá bom, por enquanto estamos só nos bons dias aqui. Ah, legal. Então, eu vou começar a história. Vamos lá. Eu vou começar a história contando assim pra vocês, Vocês se lembram que semana passada eu falei pra vocês que todos os homens, né, todos os seres, eles começam aonde? Na África. E eu contei para vocês a história da Lucy. A Lucy foi o primeiro hominídeo que foi encontrado, né? Ela é a primeira, e ela foi encontrada na África. Depois eu falei para vocês que aqui na América, o fóssil mais antigo se chama Luzia. E aí eu quero até corrigir uma informação que eu passei. A Luzia, ela foi encontrada em Minas Gerais, está bem? Então, informação corrigida. E aí vamos pensar assim, nós estamos aqui partindo do princípio da evolução das espécies. Vocês se lembram que a gente pode contar a história a partir do criacionismo ou a partir do evolucionismo de Charles Darwin? Então, nós vamos contar a partir do evolucionismo de Charles Darwin, combinado? Então, eu vou contar para vocês a história da evolução da nossa espécie. Como que ela foi evoluindo. Então, olha só. O primeiro vai ser algum hominídeo.
Olha só, um hominídeo. E onde esse hominídeo foi encontrado, gente? Hominídeos. Ainda não era, assim, um ser humano, ele era um hominídeo, ele é um começo. É o comecinho da nossa... É nosso primeiro ancestral. É um hominídeo. Gente, como que ele foi se desenvolvendo, isso cientificamente é o pessoal das ciências que explica, tá bom? Eu vou contar o processo para vocês de evolução. Então, o hominídeo, ele estava onde? Na África. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, olha só, pessoal, eu tenho dois mapas aqui, né? Eu tenho duas porções. De um lado, eu tenho a Ásia maior, acima. Do lado, eu tenho a Europa um pouquinho menor. Abaixo da Europa, eu tenho a África, que também é um continente bem grande. Bem abaixo, eu tenho a Oceania, que é bem menorzinho, são algumas ilhas. Do outro lado, eu tenho o continente americano. O continente americano, ele é bem grande, então, assim, ele é mais comprido, está bem? A Ásia, ela é mais larga, como se fosse uma tampa de sorvete. E a América, ela é mais comprida, assim, mas ela é comprida, ela é bem extensa também. Então, aqui eu estou representando alguns continentes. E aí eu vou para o lado que tem a Europa, a Ásia, a África e a Oceania, está bem? Então, vamos lá. O primeiro hominídeo, ele foi encontrado na África. E ele era herbívoro. Eu vou colocar ele aqui, ó. Então, a nossa história começa aqui, ó, na África. E esse hominídeo, ele era herbívoro. Então, ele se alimentava de folhas, de frutos. Ele não se alimentava de carne ainda. Só que nesse momento, o homem ele está evoluindo, mas junto com ele o planeta também está todo evoluindo. Houve uma desertificação. Então, tudo que era floresta virou deserto. E aí, vocês se lembram que o mais adaptado ao ambiente sobrevive? Então, aqueles hominídeos, que são os nossos ancestrais, eles foram desaparecendo, dando lugar a essa nova espécie aqui, ó, de ser, que é o Australopithecus. Olha só, que nome enorme. E o Australopithecus, ele já é carnívoro, só que ele ainda não caça. Então, como que ele se alimenta? De carniça. Então, vamos supor, um animal vai e caça uma presa. Aquela presa, ele vai, se alimenta, e o que sobra de carninha ali, o Australopithecus vai lá e se alimenta. Até porque houve a desertificação. Então, antes era tudo floresta, agora é deserto. E aí ele vai se alimentando do que ele encontra. Então, aqui, ele é um coletor. Ele vai coletando o que ele consegue. E por ele ter essa alimentação carnívora, ele sobreviveu. Então, nós temos aqui a segunda etapa da nossa evolução. E, pessoal, continuamos na África, tá bom? Olha só. Aí nós temos aqui evoluindo para Australopithecus. Bom, o planeta vai todo se modificando, as condições climáticas também mudaram muito, e aí nós temos uma nova evolução da nossa espécie. Nós temos o Homo habilis. Olha só. Por que será que é habilis, hein, Pro? Habilis te lembra o quê, assim, o nome, a palavra habilis? Me lembra habilidades. Habilidades. O Homo habilis, ele já é uma outra etapa da nossa evolução. O Homo habilis, inclusive, ele começa a criar ferramentas. Então, ele já é... Só que ele tem 1 metro de altura, Pro. Ele tinha 1 metro de altura. Ainda não se parece muito com o que nós somos hoje. E aí, isso ainda continua aqui na África. Eu vou colocar ele aqui, ó. Então, vocês se lembram que foi tudo encontrado na África. Nós sabemos que a nossa história começa toda lá, né? E o fóssil mais antigo é de Australopithecus, que é a Lucy. Bom, o clima vai alterando, as espécies, elas estão convivendo, porque olha só, não existe isso assim, de acaba uma espécie e começa outra. Elas estão coexistindo neste cenário, elas estão coexistindo. Então, aquela que sobrevive ao ambiente, ela permanece. Aquela que não consegue se adaptar, ela vai sumindo. Mas elas vão meio que coexistindo. E aí, eles vão coexistindo, eles vão cruzando entre eles, alguns vão se adaptando melhor ao ambiente todo. E nós temos uma nova evolução, que é o Homo erectus. Homo erectus.
O Homo erectus, aí a palavra erectus é porque ele já começa a ficar mais com a posição ereta. Então, antes ele era mais curvado e agora ele está mais assim, ó, mais parecido com a nossa postura, né? Então, ele já é um bípede, ele já anda com os pés e ele já está mais ereto. E qual que é aqui, o que ele faz de diferente? Ele se torna um caçador. Vocês se lembram que os anteriores, eles coletavam, né? Então, assim, um animal caçou, sobrou um restinho de carne ali, ele vai lá e come. Então, ele era um coletor. Só que o Homo erectus, agora ele já tem habilidade, ele já consegue construir algumas ferramentas. Então, o Homo erectus, ele já vai evoluindo. E olha só, gente, uma coisa muito incrível que esses carinhas aqui fizeram. Eles saíram da África e foram para a Europa. Porque a partir do momento que o homem ele começa a observar a natureza, ele começa a domesticar a natureza, aí ele quer ganhar o mundo, né? E aí nós temos o princípio, lembra que eu falei para vocês de nômades e sedentários? Agora a gente começa aí numa coisa assim mais de nômades mesmo, né? Então, ó, ele estava aqui na África, só que ele já domina algumas ferramentas, ele já é um caçador, então ele vai atrás da caça. Esse carinha vem para a Europa. Alguns cientistas dizem que é nesse momento que a pele começa a ficar mais clara, que os olhos começam a clarear, até porque a África é deserto, clima quente, Europa mais frio, então a pele branca ela começa a aparecer aí neste momento. Mas aí, gente, só os cientistas que podem explicar isso, tá bom? E aí, galera, o que acontece? Evolução das espécies, os mais adaptados vão sobrevivendo. E nós temos uma outra evolução da nossa espécie, que é o Neandertal. Olha só. E o Neandertal, ele fica ali entre a Europa e o Oriente Médio. Você já assistiu Croods? Já assistiu? Sim, adorei. Sabe a menininha? Sim. Ela é um Neandertal. Ela é um Neandertal. Então, o Neandertal, ele tá aqui entre a Europa e a Ásia e tal. Ele tá por aqui, ó, entre a Europa e a Ásia, tá bom? Esse é o Neandertal. O Neandertal, ele vai conviver com um cara que a gente conhece muito, que é o Homo sapiens. Sim, aí já o Homo sapiens é uma evolução também da nossa espécie bem importante. O Homo sapiens, ele é bem interessante porque, gente, ele nasce na África. Ó, lembra que eu falei que as espécies, elas vão coexistindo? Não é que uma espécie desaparece e a outra some. E essa história que eu tô contando pra vocês são milhares de anos. O Neandertal, ele começa aqui na África. Desculpa, gente. O Homo sapiens, ele começa na África, mas ele também vai fazendo a sua jornada, né? Ele também vai fazendo a sua jornada. Inclusive, o Homo sapiens, nós até estudamos na outra aula, que ele tem uma teoria que ele pode ter atravessado aqui o Estreito de Bering e povoado toda a América, certo? Mas o Homo sapiens começa aqui, ó, na África. E aí ele vem para a Europa, a Ásia e vai povoar toda a América. Eu vou deixar ele na América, mas vocês já sabem a trajetória que ele fez. Combinado? E aí, pessoal, até aqui, será que tem alguma pergunta no chat? Tem alguma dúvida? Não, por enquanto tá tudo tranquilo, o pessoal tá gostando da aula. Certo. E aí, dito tudo isso, vamos lá. Tem uma questão muito importante para a evolução da espécie, gente, que é o domínio do fogo. Quem foi que dominou o fogo? Vamos lá, cadê ele? O Homo erectus, aqui, ó. Tá vendo aqui? O Homo erectus. O Homo erectus, ele é muito interessante, porque assim, além de ser um nosso ancestral que sai da África e já vai para a Europa, que já tem essa questão de expandir os seus horizontes, ele ainda domina o fogo, gente. Eu vou contar para vocês a historinha do fogo, que é assim, quer ver? Vamos lá. Bom, funcionava assim. Quando os raios caíam nas árvores, deixa eu ver. Ó, quando os raios caíam nas árvores, produzia fogo. Então, caía o raio, ó, caiu o raio nas árvores e esse raio produzia fogo, muito fogo. Esses homens, né, esses hominídeos, eles iam lá com uma
um pedacinho de madeira, alguma coisa, e pegava um pouquinho daquele fogo, ó. E pegava um pouquinho daquele fogo. E aí eles iam tentando fazer com que esse fogo ficasse vivo por mais tempo. Porque, gente, com fogo você consegue aquecer, você consegue cozinhar, você consegue colocar, inclusive, na porta da caverna para que os animais não entrem, os seus predadores não entrem. Mas o Homo erectus, ele foi muito genial. O que ele faz? Ele percebe que nesta árvore... Por que o fogo fica nesta árvore? Porque aqui tem uma seiva, e essa seiva, ela faz com que o fogo, ele permaneça, né? A árvore, ela tem uma seivazinha que faz com que o fogo permaneça por mais tempo. Só que aí, esse Homo erectus muito esperto, ele percebeu também que quando ele fazia assim com a pedra, que é a pedra lascada, saiu uma faísca. E ele percebe que essa faísca produz o fogo. Então, esse carinha aqui, olha aqui, cadê ele? Aqui, ó, o Homo erectus. Ele sai da África, ele vem para a Europa, ele domina o fogo. E aí, graças ao Homo erectus, nós temos toda a evolução, né? Tudo acontecendo por conta dele. Bom, essa é a parte que eu queria explicar para vocês. Mas agora eu quero passar uma atividade. Dá uma olhadinha aí na tela. Vamos lá. Pode ler para mim, por gentileza? E se fosse com você? Somos um grupo de caçadores-coletores que viveu aproximadamente há 12 mil anos. AC. Irei mostrar alguns vídeos com cenas que esse grupo enfrentou durante sua jornada na busca por alimentos. Você fará uma escolha entre continuar nômade ou se tornar sedentário. Ai, que dúvida. E a escolha é de vocês, hein? Olha só, toda essa trajetória que eu contei são trajetórias que começamos como povos sedentários, aqueles povos que fixavam morada, né? E aí começamos a ser nômades, começamos a ganhar o mundo, né? Então, eu vou deixar que vocês escolham. E assim, professores, deixa os alunos escolherem. Se eles acharem que eles querem permanecer nômade, tudo bem. Não existe uma resposta certa, eu quero saber a opinião de vocês mesmo. Então, vamos lá. Vou mostrar algumas cenas, aí vocês, estudantes, vão me dizer o que vocês preferem. Vocês querem continuar nômades ou sedentários, está bem? Então, primeira cena. Olha lá. Imaginem vocês que nós somos um grupo de caçadores-coletores e houve uma grande glaciação no planeta. E vocês estão vendo nesta tela agora uma geleira. Esquece esse barquinho que passou, gente. Deleta ele da cabeça de vocês. A gente está falando de pré-história. Olha lá. Geleira. Muito gelo. Muito gelo. Nós não temos tecnologia ainda e ainda nem dominamos o fogo. Então, esses povos, sendo nômades, eles vão sair desse local. Esses povos, escolhendo ser sedentários, eles vão viver nessa situação. A professora Fernanda não ia querer viver aí, eu tenho certeza. Não, detesto frio. Olha só, gente. Então, está aparecendo na tela para vocês uma imagem de uma grande geleira. E a nossa população precisa escolher. E aí, galera, o que a gente vai escolher sexto ano? Seremos nômades? Seremos sedentários? Então, eu vou deixar essa aula com vocês. Alguns professores estão me falando aqui do Neolítico. Nós teremos aulas para falar sobre o Neolítico, está bem? E aí, galera, nômades ou sedentários? Ó, Emanuel, sedentários. É a primeira resposta. Pro Lucilene, nômades. Certo. Pro Vânia, sedentários. Nós estamos na dúvida. Tem gente que quer morar aí, tem gente que quer... Ó, Escola Estadual Ademar Antônio Prado escolheu nômades. Certo. Escola Estadual Índia Vanuir, nômades. Legal. Eu também estou escolhendo nômades. Por enquanto, eu estou escolhendo nômades. Eu também seria nômade. Mas quem escolheu ser sedentário, ok, sim. Só que vocês vão viver nesse ambiente, vão sentir muito frio e vocês ainda não domesticaram o fogo. Ó, nômades está ganhando. Nômades está ganhando? Agora tá. Então, vamos para a segunda cena. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Então, nós estamos vivendo num ambiente agora, onde nós já conseguimos, inclusive, aperfeiçoar a nossa forma de alimentação. Nós somos agora carnívoros. Só que houve uma grande desertificação. Então, tudo que antes era floresta virou deserto. E aí, este é o cenário, é aí que nós moramos. E agora, pessoal, o que a gente vai escolher? Nós vamos permanecer
neste local, seremos sedentários e vamos permanecer neste local. Lembrando que nós precisamos de carne também para nos alimentar. Precisamos de agricultura, só que aqui não tem, aqui é deserto. Vocês querem permanecer nômades, aliás, vocês querem permanecer sedentários ou vocês seguirão sendo nômades e vamos procurar um novo lugar para viver? E aí, galera? Vou deixar a imagem na tela enquanto a prof vai lendo as respostas. O Vitor, da professora Prodilma, escolheu sedentário. Ele já gosta de um deserto, hein? Eu fico na dúvida, porque de dia é muito calor, à noite é muito frio. Então, de dia eu quero ser sedentária, à noite eu quero ser nômade. Mas, ó, nômades está ganhando. Ó, a Rebeca, da PEI Santa Antonieta, nômades. Nômades. A Sara falou, prefiro deserto. Prefere acho que deserto do que as geleiras. Assim, neste contexto, sim, só que nós precisamos nos alimentar. Aqui é deserto, não tem alimentação. Ó, Maria Eduarda, nômades. Legal. Alunos da Escola Estadual Visconde de Mauá preferem ser nômades. Então, está bem. Muito, muito Esse boa aí deu escolha. um pouquinho mais de sedentários, mas ainda os nômades estão ganhando. Então, eu vou facilitar a nossa conversa. Olha só, pessoal, eu vou passar uma outra imagem, que agora eu acho que vai ser mais fácil a escolha aí na tela para vocês. Agora nós escolhemos ser nômades, então eu vou deixar na tela uma imagem bem bonita, a outra, que a gente cansou de deserto. Agora nós queremos um lugar mais verde, nós estamos entrando num período do Neolítico, a gente vai começar inclusive a controlar a agricultura. Essa é a imagem, Pro. Olha só, nós escolhemos ser nômades durante toda a evolução da nossa espécie e nós encontramos um local onde tem muita vegetação, muito verde, água doce, clima ameno, nem muito quente, nem muito frio. E agora nós já temos o fogo. Inclusive, como a nossa espécie já evoluiu, nós conseguimos também a entender o tempo da natureza. A gente já sabe plantar. Nós já sabemos, inclusive, a criar os animais, porque, assim, antes era muito difícil, a gente tinha que sair caçando, sabe, os animais por aí. Só que agora, nós descobrimos que eu não preciso mais caçar. Eu posso colocar os animais numa cerquinha e ali eu vou criando esses animais. E aí, Pro, o que você vai escolher? Você continua sendo um nômade? Você vai se arriscar a encontrar mais geleira e deserto? Ou você, Profê, o que você acha? Você continua nômade ou você quer ficar sedentária? Você quer ficar nesse lugar aí, ó, forever? Ó, apesar da imagem estar mostrando essas plantas e essa flor vermelha bonita, eu acho que eu ainda andaria mais, porque eu sou muito curiosa. Mas eu também poderia ficar. Agora, Pro, o sedentário está ganhando. Todo mundo quer ficar aí. Pode mostrar a próxima imagem, por favor? Vamos ver a próxima imagem. Bom, então, vou deixar assim, deixa como está. Quem que tá ganhando aí, Pro? Sedentário? Sedentário. Aí, a próxima imagem. Olha isso, Pro. E aí, você continua querendo ser nômade? Você vai continuar andando? Não, agora quando chegar aí, com essas montanhas, com esse verde, com esse gramado, com esse riachinho lá no fundo, eu já vou escolher 1 metrinho quadrado para ficar. Eu já tô cansada, já andei muito. Mas olha só, pessoal, alguns povos, da mesma maneira que a Profe e alguns alunos fizeram aqui no chat, mesmo com todas essas qualidades que vocês viram neste ambiente, alguns povos permaneceram nômades e outros ficaram sedentários. Aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, ó. A nossa linha do tempo. Tira um print, eu vou trazer isso em outras aulas. Nós estamos entre Paleolítico e Neolítico. Vou mostrar para vocês aqui também civilizações hidráulicas. Essa é a parte mais importante da aula. Eu vou retomar Neolítico e civilizações hidráulicas na próxima aula, porque olha só, onde tem rio, tem vida. Onde tem rio, essas populações começam a existir e a criar cultura. Eu vou pedir para voltar aqui para mim rapidinho. Vou deixar essa imagem maravilhosa e a gente começa com a formação das culturas e dos povos. A partir do momento que a gente se sedentariza, nós começamos aí a criar histórias e culturas. E por quê? Porque nós começamos a cultivar, nós começamos a observar a natureza. Os homens começam a acreditar na influência das forças sobrenaturais sobre o meio.
Então, nós terminamos assim a nossa história. Vou deixar aqui para vocês algumas imagens de estudantes que mandaram trabalhos, aqui da Bianca Maciel, que mandou alguns trabalhinhos. E hoje, o que nós aprendemos? O surgimento da cultura. Próxima aula, nós continuaremos com essa habilidade. Se vocês fizerem as atividades que nós propomos aqui, pode postar lá no @janaínajardim.prof e no... @Fernanda_Maria Borges. Faz os mapas do seu jeito e faz esse cabinho aí. Escolhe um dos Homo sapiens, ou Homo erectus, Australopithecus. E faz o caminho dele. Ou se quiser, pode só mandar um desenho de onde ele ficou sedentário ou não. Ótimo, adorei, Pro. Então, façam as atividades. Muito obrigado ao estudante que mandou aqui para nós o seu trabalhinho. Quero agradecer a todos os professores que estão aqui conosco no chat. Avaliem a nossa aula. O que ficou bom, avaliem. O que não ficou também. Muito obrigada, pessoal. E tchau, tchau. Tchau, turma.